maior reset financeiro da história está acontecendo nesse exato momento. Nos últimos 80 anos, o mundo funcionou sob um conjunto de regras muito claras. O dólar americano era a moeda do mundo, os Estados Unidos eram uma potência incontestável, a globalização significava produzir onde era mais barato e vender onde era mais caro, e cadeias de suprimento espalhadas pelo planeta inteiro eram consideradas eficientes. Essas regras sustentaram décadas de crescimento, de comércio e de relativa paz e estabilidade em todo o planeta. Mas essas regras estão acabando. O que a gente está vendo agora, os conflitos, a volatilidade dos mercados, os movimentos bruscos de capital, é só o mundo tentando descobrir quais são as novas regras. E nesses momentos de transição, tudo pode acontecer. Porque quando a ordem estabelecida começa a rachar, as tensões que estavam dormentes por décadas vêm à tona. E todas de uma vez. As velhas alianças são testadas, novos blocos de poder se formam e países que antes aceitavam a posição no tabuleiro global passam a lutar por uma nova posição. A resposta de todas essas mudanças não vem em palavras, vem em ações. E basta você ver todos esses conflitos que vêm acontecendo nos últimos dias, porque enquanto eu gravo esse vídeo, o Irã, que recebe apoio da China, acabou de atacar um país da OTAN pela primeira vez na história. A OTAN abateu um míssil que estava indo diretamente para a Turquia. O Estreito de Hormuz, que é por onde passa grande parte do petróleo do mundo, foi fechado. O preço do barril saltou de $60 para mais de 80 em dias. Os Estados Unidos afundaram um navio de guerra do Irã, e foi a primeira vez que um navio desses é afundado desde a Segunda Guerra Mundial. As bolsas ao redor do mundo estão caindo, e algumas estão entrando em circuit breaker. Esses são alguns dos sinais que mostram o mundo se reorganizando bem na nossa frente. E é exatamente sobre toda essa reorganização, esse grande reset financeiro, que eu quero te mostrar no vídeo. Porque o que está acontecendo agora não é um ciclo de mercado normal. O que está acontecendo bem diante dos nossos olhos é uma reorganização completa da ordem financeira mundial. Uma transferência massiva de poder, de capital e de riqueza que a gente não via desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, antes de eu te explicar cada detalhe desse grande reset, eu quero pedir para você apenas uma única coisa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu e meu time demoramos muitas semanas entre idealizar, estudar, roteirizar e editar esse conteúdo até que ele chegue a você com a melhor qualidade e o mais rápido possível. Esse esforço todo merece o seu like e a sua inscrição. E também tem um recado antes de a gente começar no vídeo. A Finclass vai fazer aniversário e você vai poder assiná-la com 50% de desconto. Então eu vou deixar o link na descrição, clica e aproveita essa oportunidade que daqui a pouco não vai mais existir. Vamos lá. O Ray Dalio, um dos maiores investidores da história, que passou 50 anos estudando ciclos econômicos desde 1350, chama isso de Big Cycle, o grande ciclo. Ele diz que esses momentos de ruptura acontecem a cada 75 a 100 anos e que eles sempre seguem o mesmo padrão, e que quando eles chegam, quem entende o que está acontecendo e se posiciona corretamente pode multiplicar patrimônio de uma forma absurda. A gente está vivendo um desses momentos agora. Eu estou há alguns meses estudando sobre isso, e uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo foi a aula do meu amigo Richard Rittenband na Finclass, com o nome de Um Novo Mapa do Investidor. Caso você tenha Finclass, eu recomendo que você, após esse vídeo, vá assisti-la. O mundo dos investimentos está mudando e poucos estão percebendo isso. Mas para você entender por que isso está acontecendo agora e por que o Brasil está bem no centro disso tudo, eu preciso te contar uma história. Uma história que começou muito antes de 2026, muito antes de 2022 e muito antes até da pandemia. Uma história sobre como o mundo funciona em ciclos e sobre o momento exato em que um desses ciclos está virando bem na nossa frente. Existe um padrão que se repete na história econômica mundial. Toda vez que o mundo passa por uma grande revolução tecnológica e toda vez que a potência dominante começa a dar sinais de fraqueza, o capital migra. Então ele sai dos ativos financeiros e vai para os ativos reais. Sai dos países desenvolvidos e vai para os emergentes. Sai de quem tem a tecnologia e vai para quem tem os recursos físicos que essa tecnologia precisa. Esse padrão se repetiu em 1870, quando a segunda revolução industrial explodiu e a demanda por carvão, aço e cobre fez fortunas nos países que tinham esses recursos. Se repetiu nos anos 1970, quando a crise do petróleo reorganizou completamente o poder global e os países do Oriente Médio, que antes eram ignorados, de repente se tornaram os donos do recurso mais estratégico do mundo. E se repetiu de forma muito clara nos anos 2000, com o grande boom das commodities. E é esse ciclo que eu quero que você entenda bem, porque ele é o espelho mais próximo do que a gente está vivendo agora. No final dos anos 90, o mundo estava em êxtase por causa da internet. As empresas .com valiam bilhões sem ter um centavo de receita, e
e a Nasdaq não parava de subir. Os Estados Unidos eram o centro de tudo, tecnologia, capital, crescimento, e os mercados emergentes eram completamente esquecidos. Nesse gráfico, você consegue ver um gráfico de força relativa, onde a gente divide as bolsas do mundo pelo S&P 500. E dessa forma é possível ver nitidamente como nos anos 90 as bolsas mundiais perderam força contra a bolsa americana. Isso simplesmente mostra de uma forma clara um raciocínio da época. Por que alguém colocaria dinheiro no Brasil, Argentina ou Rússia, quando você podia investir nas empresas de tecnologia americanas que iam mudar o mundo? Só que aí vieram duas coisas que mudaram tudo. Primeiro, a Nasdaq, que começou a desabar. Em março de 2000, as empresas que valiam bilhões viraram pó da noite pro dia. Investidores estavam eufóricos em dezembro de 99, estavam arrasados em dezembro de 2001. O S&P 500 perdeu quase metade do valor em 2 anos e a bolha estourou. E segundo, em setembro de 2001, aconteceu o 11 de setembro. Aí os Estados Unidos entraram em guerra, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. O país que parecia invencível, de repente, mostrava as vulnerabilidades. A confiança no excepcionalismo americano começou a rachar. E aí foi nesse momento, quando os Estados Unidos estavam fragilizados e a tecnologia tinha acabado de decepcionar o mundo inteiro, que um outro país começou a mudar silenciosamente o jogo. Esse país chama China. No começo dos anos 2000, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio e começou a crescer a uma velocidade que o mundo nunca tinha visto. 10, 11, 12% ao ano. Eles estavam construindo cidades inteiras do zero, movendo centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade, criando o maior boom de infraestrutura da história humana. E para fazer isso, a China precisava de tudo. Precisava de aço para construir os arranha-céus e ferrovias, precisava de carvão para alimentar as fábricas, cobre para eletrificação, minério de ferro, cimento, petróleo, e também precisava de comida, né? Soja, milho, carne, para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E adivinha quem tinha isso? Exatamente os emergentes. O que aconteceu depois ficou conhecido como o super ciclo das commodities. Os preços de tudo subiram de uma forma que parecia impossível. O petróleo foi de $30 para 140 o barril. O cobre triplicou. A soja dobrou. O minério de ferro multiplicou por 10. E as bolsas dos países emergentes explodiram junto. O Ibovespa em dólares multiplicou por 10 entre 2002 e 2008. 10 vezes. Quem tinha dinheiro investido no Brasil em 2002 e ficou quieto até 2008, multiplicou o patrimônio por 10 em dólares. Foi uma das maiores transferências de riqueza de uma geração inteira. E o Brasil estava no centro disso tudo. Se você tinha mais de 20 anos naquela época, provavelmente você se lembra da sensação. O Brasil era o país do futuro. E pela primeira vez na história, parecia que o futuro tinha chegado. Em novembro de 2009, a revista The Economist, uma das revistas mais respeitadas do mundo, colocou o Brasil na capa. A imagem era icônica, tinha o Cristo Redentor decolando, como se ele fosse um foguete. E o título era Brasil Takes Off. Brasil decola. A revista falava que o Brasil estava deixando de ser uma promessa e começando a dar resultado de verdade, que a gente era a maior história de sucesso da América Latina, que a gente tinha o petróleo do pré-sal, exportação crescendo, bolsa subindo, classe média ganhando poder de compra. O PIB per capita brasileiro saiu de $3 mil em 2002 para $13 mil em 2011, quase 4 vezes em menos de uma década. Então era o auge, o pico do ciclo. Até que tudo mudou. Não de uma vez, não com um único evento, só que aos poucos. As engrenagens, elas tinham impulsionado o ciclo e começaram a girar na direção contrária. A China não parou de crescer, ela continuou crescendo, só que a taxas menores depois disso. De 12% ao ano, ela foi caindo para 10%, depois para 8%, depois para 7%. Aí o governo chinês estava começando a pisar no freio. E sabe o que isso significa? Significa que a China começou a precisar de menos commodities. O problema é que o mundo inteiro apostou que a China continuaria crescendo na mesma velocidade para sempre. As mineradoras, os fazendeiros, os governos de países emergentes investiram bilhões construindo capacidade de produção para atender uma demanda que nunca chegou no volume esperado. Novas minas foram abertas, novos poços foram perfurados, novas fazendas foram expandidas, e quando o crescimento chinês moderou, toda essa oferta nova chegou ao mercado ao mesmo tempo. Então, os preços despencaram e junto com eles, as bolsas dos emergentes também. Esse gráfico compara os mercados emergentes, que inclui Brasil, China, Índia, Coreia e México, com a bolsa americana desde 1995. Quando a linha está subindo, significa que os emergentes estão performando melhor que os Estados Unidos. E quando a linha está caindo, significa que os emergentes estão performando
pior. Entre 2000 e 2009, a linha explodiu para cima. Foi a década de ouro dos emergentes. A China tinha sido a grande responsável por esse movimento, até tudo desandar com a desaceleração do mercado chinês. Mas isso foi só metade do problema. A outra metade foi o que aconteceu no Ocidente durante essa mesma época. E aqui eu preciso abrir essa aspas, né? Porque ela é muito importante para entender tudo o que está acontecendo. Enquanto o ciclo das commodities estava no auge, nos anos 2000, o mundo financeiro tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que parecia fazer todo sentido na época, mas que criou uma bomba relógio que só está explodindo agora, mais de 2 décadas depois. O mundo decidiu que mineração e commodities, no geral, eram coisas do passado. Quem investia em abrir minas, em perfurar poços, em lidar com processos sujos, lentos e caros, para que fazer isso, né? Se você podia investir em empresas de tecnologia que cresciam 20, 30, 40% ao ano e eram o futuro. A Apple, o Google, a Amazon, o Facebook, essas empresas, elas não precisavam de terra, elas não precisavam de minérios, elas não poluíam rios, elas não destruíam florestas, elas eram empresas limpas, empresas que todo mundo idolatrava. E o mercado financeiro foi inteiramente nessa direção. Os números mostram isso de uma forma brutal. Em 1900, a indústria de mineração representava 10% de todo o valor de mercado das bolsas globais. Em 1960, ainda era 11%. Aí em 80, era 8%. E hoje, 1,8%. Mínima histórica absoluta em mais de 125 anos de dados. O setor responsável por produzir todos os metais que o mundo usa foi literalmente esquecido pelos investidores. E não foi só o dinheiro que foi embora. O investimento em capacidade produtiva também foi embora junto. Nos Estados Unidos, o investimento em mineração, tanto incluindo petróleo e gás natural, como excluindo, está nas mínimas históricas. Qual foi o centro disso tudo? A globalização. Para que produzir aqui, com regulação ambiental, com custo de mão de obra alto, com processos complexos, se eu posso comprar mais barato de outro país? Foi uma decisão racional até dentro da lógica do momento. Os países ocidentais terceirizaram a produção de metais para países que estavam dispostos a aceitar a poluição, os riscos e os custos sociais que essa produção gera. E funcionou. Por décadas, funcionou perfeitamente. Os metais chegavam baratos, as fábricas tinham o que precisavam e os países ocidentais podiam se concentrar em tecnologia, serviços e finanças, as indústrias do futuro. E o resultado dessa escolha está nesse outro gráfico. Hoje, os Estados Unidos dependem do fornecimento de diversos países para manter sua cadeia de minerais críticos. O mais relevante deles, a China. Nos anos 1970, a dependência americana de importações para esses mesmos metais era muito menor. Em 50 anos, os Estados Unidos passaram de um país autossuficiente em metais estratégicos para um país dependente de fornecedores externos para quase metade do que eles consomem. E não é só os Estados Unidos. A Europa foi ainda mais longe nessa direção. O Japão também. O mundo ocidental inteiro, durante décadas de paz e globalização, foi transferindo a sua capacidade de produção de recursos físicos para outros países, em especial a China. Na época, parecia uma decisão inteligente. E de certa forma era, porque a globalização foi, sem dúvidas, uma das maiores forças de crescimento econômico da história humana. Ela tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, barateou produtos, criou cadeias de suprimento incrivelmente eficientes, permitiu que cada país fizesse o que fazia melhor e comprasse do outro que não queria produzir. Foi um período extraordinário. Só que tinha um pressuposto silencioso por trás de tudo isso. Para a globalização funcionar, o mundo precisa de paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz mínima entre as grandes potências. Uma confiança básica de que as regras do jogo seriam respeitadas, de que os contratos seriam honrados, de que as reservas financeiras seriam acessíveis quando você precisasse delas. E durante décadas, essa paz existiu. Só que aos poucos foi deixando de existir. A tensão entre Estados Unidos e China foi crescendo, a Rússia foi se afastando do Ocidente, o mundo foi se dividindo em blocos e a confiança que sustentava o sistema globalizado foi sendo corroída lentamente, ano após ano. Essa semana, a gente está vendo, diante dos nossos olhos, essa paz ruindo, com uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Mas isso não começou agora, esse é só mais um capítulo de algo que começou anos antes. Para ser preciso, dia 24 de fevereiro de 2022. Nesse dia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa guerra acabou se tornando o estopim da maior reorganização econômica global desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E poucos dias depois do primeiro ataque russo, o Ocidente respondeu com o que foi chamado de a mãe de todas as sanções, o congelamento de 300 bilhões de dólares em reservas russas. O dinheiro que o Banco Central russo havia acumulado ao longo de décadas, reservas construídas com anos de exportação de petróleo e gás. Um colchão financeiro que a Rússia guardava exatamente para momentos de crise. Eles tinham cerca de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais
internacionais e metade desse valor, 300 bilhões, estava guardado em títulos do Tesouro americano. Estava em euros, estava em libras esterlinas, estava dentro do sistema financeiro ocidental e de um dia para o outro, com um clique de Washington, esse dinheiro desapareceu. Tecnicamente ele existia, mas ele estava inacessível, congelado, inútil. E agora eu quero que você pare por um segundo e pense nisso do ponto de vista de qualquer outro país do mundo que estava assistindo isso a esse momento. Não da Rússia, não de um aliado da Rússia, de qualquer país, a China, da Índia, do Brasil, da Arábia Saudita, da Turquia, de qualquer nação que, assim como a Rússia, guardava as reservas internacionais dentro do sistema financeiro ocidental, porque era o que todo mundo fazia, era o que sempre tinha sido considerado o mais seguro do mundo. E a pergunta que surgiu na cabeça de todos esses países ao mesmo tempo foi simples, né? Se Washington pode congelar 300 bilhões de dólares da Rússia com um clique, o que impede que façam o mesmo com a gente? E a resposta assustadoramente era nada. Foi nesse momento que a confiança no sistema começou a rachar de verdade. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano era a moeda do mundo, e não por acaso, mas por design. Em 1994, em Bretton Woods, as potências ocidentais se reuniram e decidiram que o dólar seria a moeda de reserva global, que todas as outras moedas seriam atreladas ao dólar e que o dólar seria conversível em ouro a uma taxa fixa. Era um sistema que dava para os Estados Unidos um poder enorme, o privilégio de emitir a moeda que o mundo inteiro precisava. Em 1971, o Nixon encerrou a conversibilidade do dólar em ouro e o sistema de Bretton Woods acabou formalmente. Mas o dólar continuou sendo a moeda de reserva global, não mais lastreado em ouro, mas lastreado em algo igualmente poderoso: a confiança. A confiança de que os Estados Unidos honrariam as obrigações, de que o sistema financeiro americano seria neutro, de que reservas guardadas em dólares estariam mais seguras, independente de quem você fosse, independente das suas posições políticas e independente das suas relações com Washington. Essa confiança foi a base de tudo por 80 anos. E em fevereiro de 2022, essa base rachou, porque o mundo inteiro viu que a neutralidade do sistema financeiro americano era uma ilusão. E adivinha quem percebeu isso mais rápido do que qualquer outro país? A China. Em novembro de 2013, a China tinha 1,3 trilhão de dólares em títulos do Tesouro americano. Era um dos maiores credores da dívida americana do mundo, ficando atrás apenas do Japão. E no momento que eu gravo esse vídeo, esse número caiu para menos de 600 bilhões de dólares, uma redução de mais da metade em pouco mais de uma década. A China foi vendendo e trimestre após trimestre, ano após ano, desfazendo silenciosamente a posição nos títulos americanos. E a pergunta óbvia é: para onde foi esse dinheiro? Grande parte foi para o ouro. E depois que as sanções contra a Rússia começaram, a China acelerou massivamente a compra de ouro físico, um metal que ninguém pode congelar, que não depende de nenhum sistema de pagamento controlado por Washington, que não pode ser bloqueado com um clique. E ela não estava sozinha. Bancos centrais do mundo inteiro começaram a fazer o mesmo movimento. Em 2022, em 2023, em 2024, as compras de ouro por bancos centrais globais atingiram recordes históricos consecutivos. Superaram 1.000 toneladas por ano por 3 anos seguidos. Inclusive, alguns deles comprando mais do que eles reportavam que estavam comprando. E em 1970, quase 55% das reservas dos bancos centrais eram em ouro. Depois, ao longo das décadas, o ouro foi caindo e os títulos americanos foram subindo. E lá pelos anos 2000, a situação tinha virado completamente. Só 10% das reservas eram em ouro, enquanto 30% eram em títulos americanos. Logo, era o auge da confiança no dólar, era o auge da hegemonia americana. Hoje, os bancos centrais estão com 24% das reservas em ouro e só 23% em títulos americanos. Pela primeira vez, desde 1996, quase 30 anos, os bancos centrais estrangeiros ao redor do mundo estão guardando mais ouro nas reservas do que títulos do Tesouro americano. Até por isso, a dominância do dólar como moeda de reserva global está diminuindo. Em 2006, 60% das reservas cambiais dos bancos centrais eram em dólares. Em 2026, 20 anos depois, esse número caiu para 40%. Esse movimento de diversificação das reservas acabou puxando o preço do ouro para cima. E se você assistiu o vídeo completo que eu fiz sobre o ouro alguns meses atrás, você deve saber do que eu estou falando. Na época, uma onça de ouro valia menos de 4 mil dólares e hoje mais de 5.200 dólares. Esse movimento com o preço do ouro fez esse metal brilhar mais forte, não somente para os olhos dos bancos centrais, mas também para os olhos dos ultra ricos. Na teoria clássica, quando o preço de algo sobe, a demanda cai. E faz sentido intuitivo, porque ficou caro, as pessoas compram menos. Só que existe uma categoria de bens onde essa lógica se inverte. E esses são os chamados bens de Giffen. Quanto mais o preço sobe, mais as pessoas querem. Não apesar
corda alta, mas por causa dela. O ouro é talvez o exemplo mais puro disso no mercado dos ativos financeiros. Quando o ouro estava a $1.000, poucas pessoas corriam para acumular ouro. Quando passou de 2.000, o interesse cresceu. Quando ultrapassou 3.000, as compras aceleraram. E hoje, acima de 5.000, a disputa pelo ouro físico está mais intensa do que em qualquer momento das últimas décadas. E por quê? Porque o preço crescente do ouro não é interpretado como ficou caro demais. Pra você ter uma ideia, os ultra ricos do mundo inteiro estão mandando ouro físico para Singapura. Uma instalação de 6 andares chamada The Reserve guarda hoje $1,5 bilhão em ouro e prata físicos. Do início de 2026 até abril, os pedidos de armazenamento cresceram 88% em relação ao mesmo período de 2025. As vendas de barras físicas subiram 200% no mesmo período. Inclusive, 90% dos novos pedidos vêm de fora de Singapura. Pessoas então de todo mundo, do Líbano, do Egito, da Europa, do Oriente Médio, estão movendo o seu ouro para fora do sistema bancário tradicional. Enquanto os bancos centrais compravam ouro e os ultra ricos mandavam seus metais para Singapura, algo ainda mais dramático estava acontecendo. E isso estava acontecendo no mercado de ouro físico. O mercado de ouro físico está sob um estresse que não se via em décadas. São trilhões de dólares saindo do sistema lentamente, silenciosamente, só que de forma consistente e acelerada. E o movimento de saída do dólar não se limita ao ouro. Os países que se sentiram ameaçados pelo confisco russo começaram a construir algo muito mais ambicioso, uma alternativa ao próprio sistema de pagamentos controlados pelos Estados Unidos. E é aqui que o Brasil entra numa história que quase ninguém no país está contando. Na cúpula do BRICS de 2025, que aconteceu na Rússia, o Brasil apresentou para o mundo um sistema chamado BRICS Pay, também chamado de Pix Global. A ideia é conectar os sistemas de pagamento instantâneo de todos os países do BRICS numa única rede integrada. O Pix do Brasil, o SBP da Rússia, o UPI da Índia, o CIPS da China, o PayShap da África do Sul, todos conversando entre eles em tempo real, sem precisar passar pelo dólar. Isso significa que um brasileiro poderia pagar em um restaurante na China usando o Pix, sem converter para dólar, sem passar pelo sistema SWIFT, que é a rede controlada pelos Estados Unidos, onde todas as transações internacionais são usadas hoje, sem intermediários americanos. O sistema processa até 20 mil mensagens por segundo. É mais rápido que o SWIFT. E os custos são praticamente zero, porque não tem intermediários cobrando taxas. Os Estados Unidos perceberam a ameaça. Em 2025, o governo americano abriu uma investigação sobre o Pix brasileiro, alegando que ele prejudica empresas americanas, como Visa e Mastercard. O Trump chegou a ameaçar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros se o Brasil continuasse com o sistema. E aí você pensa na loucura disso. Os Estados Unidos ameaçando o Brasil por causa de um sistema de pagamentos que funciona melhor que o sistema americano. Só que é exatamente isso que está em jogo. Porque quando você elimina o dólar do meio das transações, você elimina também o controle americano sobre essas transações. A capacidade de rastrear, de sancionar, de bloquear, tudo isso depende do dólar estar no meio do caminho. E enquanto tudo isso acontece, o ouro se movendo, o dólar perdendo hegemonia, os países construindo alternativas ao sistema americano, os Estados Unidos ainda tem uma dor de cabeça gigante que está tornando tudo isso ainda mais urgente. A situação fiscal americana. No final de 2025, a dívida federal americana atingiu 38 trilhões de dólares. É um número tão grande que perde até o significado. E deixa eu dar uma perspectiva. Se um dólar fosse equivalente a um segundo, $1 milhão seriam 11 dias, $1 bilhão seriam 31 anos e 38 trilhões de dólares seriam mais de 1,2 milhão de anos. É esse o tamanho da dívida americana. E essa dívida não está parada. Ela cresce em média 6 bilhões de dólares por dia, quase 250 milhões por hora, ou 4 milhões por minuto. E enquanto você ouviu essa última frase, a dívida americana cresceu em mais de 100 mil dólares. E detalhe importante, dívida não é de graça. Em 2025, os Estados Unidos pagaram 970 bilhões de dólares só em juros dessa dívida, quase 1 trilhão. E para colocar em perspectiva, gastaram mais pagando juros do que com todo o orçamento de defesa, 917 bilhões. E eles têm o maior e mais poderoso exército do mundo. O Congressional Budget Office projeta que os gastos com juros vão ultrapassar 1 trilhão de dólares em 2026. Em 10 anos, a conta acumulada de juros vai ser de 13 trilhões. E isso cria o que muitos economistas chamam de armadilha da dívida. Quanto mais você deve, mais juros você paga. Quanto mais juros você paga, mais você precisa pedir emprestado. E quanto mais você pede emprestado, mais você deve. É um ciclo que matematicamente não tem uma saída fácil. Historicamente, os governos têm duas formas de sair de dívidas impagáveis. A primeira é dar calote, simplesmente declarar que não vai pagar. E a segunda é inflacionar a moeda, que é imprimir dinheiro para pagar a dívida
diluindo o poder de compra de quem tem riqueza guardada em papel. E adivinha qual opção os governos sempre escolhem? Eles escolhem a impressão monetária. Durante a pandemia, o M1 americano, que é a quantidade de dinheiro circulando na economia, explodiu de 4 trilhões para mais de 20 trilhões em menos de 2 anos. 5 vezes mais dinheiro no sistema em questão de meses. E é por isso que desde 1913 o dólar já perdeu 96% do poder de compra. É como uma jarra de suco de laranja, onde alguém vai adicionando água constantemente. O suco continua lá, só que cada vez mais diluído, cada vez menos laranja, cada vez menos valor. E Ray Dalio estudou 500 anos de história econômica e identificou esse padrão se repetindo em todos os grandes impérios que já existiram. Quando um império acumula dívida demais, quando começa a imprimir moeda para cobrir o rombo, quando perde a confiança dos credores internacionais, aí o capital foge. Ele vai para ativos reais, para ouro, para commodity, para países que têm os recursos físicos que o mundo precisa. Bolsas fechadas, moedas destruídas pela hiperinflação e ativos confiscados. E o padrão que o Ray Dalio identifica para essas destruições é sempre o mesmo: dívida excessiva, impressão monetária, perda de confiança, fuga para ativos reais. Te soa familiar? Então o que a gente tem até aqui é um sistema global que rachou em 2022. Um dólar que está perdendo hegemonia, bancos centrais comprando ouro em volumes recordes, ultra ricos movendo metais físicos para Singapura, países construindo alternativas ao sistema de pagamentos americano e os Estados Unidos presos numa armadilha de dívida que historicamente só tem uma saída: imprimir mais dinheiro. Tudo isso está empurrando trilhões de dólares em direção a ativos que não podem ser impressos, não podem ser congelados e não dependem da boa vontade de nenhum governo. E olha, não é só o Ray Dalio que está vendo isso. O Stan Druckenmiller, que é provavelmente um dos melhores investidores da história, com 30% de retorno anualizado por 30 anos, sem um único ano negativo, deu uma entrevista alguns dias atrás e disse que por muitos anos macro não importava muito nas decisões de investimento. Macro estava morto por 10, 15 anos, mas ele acredita que o jogo mudou e que o mundo não funciona mais dessa forma. I'm really excited. Macro has been dead for 10 or 15 years. I don't think that's the case anymore. A forma como ele está se posicionando reflete exatamente isso. Até o final de 2024, a carteira do Druckenmiller era basicamente IA e a Nvidia, a empresa de tecnologia, o mesmo trade que todo mundo estava fazendo. Só que no começo de 26, ele mudou completamente. Hoje, a carteira dele está totalmente migrada para Japão, Coreia, Brasil e commodities, especialmente cobre e ouro, uma aposta clara contra o dólar. Essa não é, então, uma mudança tática, é uma mudança estrutural. O Druckenmiller está fazendo exatamente o que os grandes investidores fizeram em 2002, quando eles perceberam que a era da tecnologia americana tinha acabado e o mundo estava entrando num ciclo de commodities e emergentes. E de todas as commodities, o ouro foi o primeiro a se mover. Só que o ouro, ele é só a ponta do iceberg, porque tem algo acontecendo que vai muito além do ouro. Uma força nova que o ciclo de 2002 não tinha. Uma revolução que está criando uma demanda por recursos físicos numa escala que o mundo nunca viu. E essa força tem nome: inteligência artificial. Mas vamos dar um passo para trás para você entender o tamanho dessa força. Vamos para 1760 na Inglaterra. Um engenheiro chamado James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. E com isso, pela primeira vez na história, a humanidade tinha acesso a uma fonte de energia que não dependia de um músculo humano, de um músculo animal, de vento ou de água. Pela primeira vez, você podia transformar calor em trabalho mecânico, em escala, em qualquer lugar. O que aconteceu depois foi a primeira revolução industrial. Em menos de um século, o mundo mudou mais do que ele tinha mudado nos 1000 anos anteriores. As fábricas, então, substituíram oficinas artesanais. Locomotivas substituíram as carroças, as cidades cresceram do nada, a produção que antes levava semanas passou a levar horas, e junto com essa revolução veio uma demanda por recursos físicos que o mundo nunca tinha visto. Carvão para alimentar as máquinas a vapor, ferro para construir as ferrovias, cobre para a eletrificação que viria depois. Os países que tinham esses recursos e que souberam aproveitar eles ficaram extraordinariamente ricos. Em 1870 veio a segunda revolução industrial: eletricidade, motor a combustão, aço, petróleo. O mundo mudou de novo, só que ainda mais rápido. E de novo, uma demanda gigantesca por recursos físicos: petróleo, aço, borracha, alumínio. Em 1970, a revolução dos computadores e depois da internet. Pela primeira vez, uma revolução tecnológica parecia não precisar de recursos físicos. Então, software, código. As empresas mais valiosas do mundo passaram a ser empresas que não tinham fábricas, que não tinham minas, que não tinham campos de extração. E o mundo concluiu, equivocadamente, que as revoluções tecnológicas tinham se libertado dos recursos físicos. Essa conclusão, ela estava errada. E a inteligência artificial, ela está provando isso agora de uma forma muito bruta. A IA é frequentemente comparada à internet. Só que essa comparação subestima enormemente o que está acontecendo. A internet mudou
mudou como a gente se comunica e como a gente acessa a informação. A inteligência artificial está mudando a capacidade cognitiva humana em si. Não é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de pensamento, de criação, de produção. O Sam Altman, o CEO da OpenAI, disse recentemente que a IA vai comprimir décadas de progresso científico em poucos anos, que problemas que levariam gerações para resolver, curas para doenças, novos materiais, novas fontes de energia, vão poder ser resolvidos em anos ou meses. O Dario Amodei, o CEO da Anthropic, a empresa que criou o Cloud, um dos modelos de IA mais avançados do mundo, foi ainda mais direto. Ele disse que em breve a gente vai ter o equivalente a 1 bilhão de cientistas trabalhando ao mesmo tempo e que a IA vai gerar mais descobertas científicas nos próximos 10 anos do que a humanidade gerou nos últimos 100. O governo americano levou isso tão a sério que lançou um programa chamado Genesis Mission, comparado oficialmente ao projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de usar a IA para acelerar descobertas em áreas estratégicas como materiais críticos, biotecnologia e semicondutores. A gente está no começo de algo que não tem precedente histórico. Só que aqui está o problema. Toda a revolução industrial da história seguiu o mesmo padrão. A infraestrutura chegou antes da revolução em si. As ferrovias foram construídas antes das pessoas saberem exatamente o que fariam com elas. A rede elétrica foi instalada antes das fábricas entenderem como usar a eletricidade em escala. A internet foi cabeada antes de alguém imaginar o que seria o e-commerce e as redes sociais e o streaming. E essa sequência tem uma lógica. Você constrói a base, depois você descobre o que fazer com ela. E dessa vez a sequência foi invertida. A inteligência artificial chegou primeiro. Os modelos estão se atualizando num nível assustador. As aplicações estão sendo criadas, as empresas estão correndo para integrar IA em tudo. O mundo todo quer usar essa tecnologia agora, imediatamente. Só que a infraestrutura não está pronta. Os data centers que a IA precisa para funcionar consomem quantidades absurdas de energia. Um único data center de grande escala pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade inteira. E o mundo precisa construir centenas, talvez milhares desses data centers nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, hoje esses data centers estão gastando 7% de toda a eletricidade dos Estados Unidos. 10 anos atrás, esse número era 1%. A Oxford Economics calculou o investimento em construção física de data centers nos Estados Unidos. Em 2014, eram 2 bilhões de dólares por ano. Em 2024, chegou a 35 bilhões de dólares. A projeção para 2035 é de quase 60 bilhões por ano. E essa curva não para. A Amazon, Google, Microsoft e Meta, que são as 4 maiores empresas de tecnologia do mundo, vão gastar juntas entre 650 e 700 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só em 2026. Isso é um aumento de 67% em relação a 25, que por sua vez já tinha sido um aumento de 73% em relação a 24. E para você ter uma referência, o PIB inteiro da Argentina é de aproximadamente 650 bilhões de dólares por ano. Essas 4 empresas vão gastar tudo isso em data centers, chips e infraestrutura de IA num único ano. Só que essa corrida toda tem um gargalo que nenhum CEO de tecnologia consegue resolver com dinheiro: energia e metais físicos. Um analista chamado Leopold Aschenbrenner, que é um ex-pesquisador da OpenAI, fez um cálculo onde ele pegou a geração total de eletricidade dos Estados Unidos e colocou ao lado a demanda projetada de IA. A geração elétrica americana ficou praticamente estável por 40 anos, entre 3.500 e 4.500 terawatt-hora por ano. E a curva é quase uma linha reta, né? A demanda de IA projetada não é uma linha reta, é uma parede vertical. Os modelos de IA estão dobrando de tamanho a cada poucos meses. Cada geração de modelo exige exponencialmente mais energia para treinar, e o maior cluster de treinamento hoje vai parecer minúsculo perto do que vai ser necessário daqui a 3 ou 4 anos. E a conclusão do cálculo é perturbadora. Em algum momento dessa década, a demanda de IA sozinha pode chegar a consumir mais eletricidade do que os Estados Unidos inteiros geram hoje. E o mundo não tem essa energia. Não tem agora, pelo menos. Não nos próximos anos. As usinas nucleares levam 15 anos para construir. As hidrelétricas dependem de geografia que não se cria. O gás natural é rápido, mas finito. A solar e eólica são intermitentes. E para cobrir a demanda de um data center que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisaria de baterias em escala que também não existem. A Microsoft já reativou uma usina nuclear que estava desativada só para alimentar os data centers. A Amazon está comprando usinas nucleares inteiras. O Google assinou contratos com reatores de nova geração que ainda não saíram do papel. Então não é escolha, é um desespero organizado. E toda essa energia, seja de qual fonte vier, vai precisar de infraestrutura, transformadores, subestações, redes de transmissão. E para gerar energia limpa e rápida, você precisa de painéis solares. E para fazer painéis solares, você precisa de prata, muita prata. E para conectar tudo isso, você precisa de cobre, toneladas e toneladas de cobre nos cabos, nos transformadores, nas conexões elétricas, de
de cada data center, de cada painel solar, de cada carro elétrico que vai circular nas ruas. E para fazer os chips que rodam a IA, você precisa de terras raras, de estanho para solda de cada semicondutor, de memória RAM e tanta memória que as fábricas de chip estão operando no limite absoluto da capacidade. E para guardar energia, quando o sol não brilha, você precisa de bateria. E bateria precisa de lítio, de cobalto, de níquel.